programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, que visa discutir a educação profissional e tecnológica na perspectiva da bibliografia do Profept 2018, tendo como objetivo da aula discutir as contribuições dos artigos científicos da bibliografia do Profept 2018 para pensar a educação profissional e tecnológica na perspectiva da teoria crítica, sobretudo de base marxista. Então, a ideia é trazer aqui aproximações entre os autores na perspectiva de pensar caminhos e que esse referencial teórico pode ajudar vocês na elaboração da prova escrita. Pontos para discussão na aula. Nós trabalharemos 8 pontos. Ponto número 1, a introdução. Ponto número 2, práticas pedagógicas e ensino integrado. Ponto número 3, Politecnia e formação integrada. Ponto número 4, o estudo dos saberes profissionais na perspectiva da etnografia. Ponto número 5, conhecimento, trabalho e obra. Uma proposta metodológica para a educação profissional. Ponto número 6, as mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital. Ponto número 7, a produção do conhecimento no campo da educação profissional. E ponto número 8, considerações finais. Então, a ideia é trabalhar todos os artigos que fazem parte do referencial teórico da seleção e, ao final, fazer uma síntese de aproximação entre esses autores para a gente tentar um panorama, um esquemático, né? Uma sinopse das ideias centrais para colaborar com a prova escrita. Ponto 1, introdução. Há uma discussão que perpassa todo o referencial teórico, que é a ideia da educação profissional e tecnológica e a possibilidade de articular a formação integrada, né? Porque o aspecto técnico precisa estar associado ao aspecto humano e político desse pensar a educação profissional, sobretudo o ensino médio integrado, a educação tecnológica, porque o saber está articulado ao ser, né? E, obviamente, ao fazer. Então, essa formação integrada precisa ser a base da educação profissional e tecnológica. Não basta apenas o jovem aprender uma profissão, ele precisa se constituir como ser humano na dimensão da omnilateralidade, da qual já falava Marx. Então, todo o referencial teórico desses autores trabalha com essa dimensão de omnilateralidade e totalidade, né? Frente a uma educação profissional e tecnológica na perspectiva dos documentos oficiais apenas voltados para o lado do saber e não do ser e do fazer. Vamos adentrar agora ao ponto 2, práticas pedagógicas e ensino integrado. A gente retoma alguns elementos pensando essa formação integrada, né? A partir do físico, do mental e do emocional, afirmando, segundo os autores, não apenas uma forma de oferta da educação profissional de ensino médio. O ensino integrado é uma proposição pedagógica que se compromete com a utopia de uma formação inteira, que não se satisfaz com a socialização de fragmentos da cultura sistematizada e que compreende como direito de todos ao acesso a um processo formativo, inclusive escolar, que promova o desenvolvimento de suas amplas faculdades físicas e intelectuais. Araújo e Frigoto, no texto Práticas Pedagógicas e Ensino Integrado. Então, na compreensão desses autores, essa totalidade da formação física e intelectual, e eu acrescentaria aqui emocional e mental, né? Emocional, mental e física, essa dimensão de totalidade na constituição de uma consciência de ser e de estar no mundo é fundamental. Assumimos o ensino integrado como proposta, não apenas como um ensino profissional, né? Então, para além do ensino profissional, o ensino integrado é uma maneira de enxergar, é uma proposição pedagógica. O ensino integrado é um projeto que traz um conteúdo político-pedagógico engajado, comprometido com o desenvolvimento de ações formativas integradoras, em oposição às práticas fragmentadoras do saber, capazes de promover a autonomia e ampliar horizontes, a liberdade dos sujeitos das práticas pedagógicas, professores e alunos principalmente. Então,
o ensino integrado é uma postura diante da prática pedagógica que envolve esse engajamento político, essa transformação do ser professor e do ser aluno na dimensão da construção do conhecimento. E a base de Araújo Frigoto, né, é a teoria crítica, sobretudo a pedagogia do trabalho de Pistrac. Então, quando você for articular a parte desses autores, lembre-se da fundamentação teórica deles, assentado na pedagogia do trabalho de Moisés Pistrac, pedagogo russo do século XIX. E aí nós temos um esquema das pedagogias do trabalho que se assentam em teorias e sistemas pedagógicos, defendendo a relação entre trabalho e educação, né? Essa aproximação é fundamental. Então, o trabalho como instrumento pedagógico, como conteúdo educacional específico, como política pública de qualificação. A educação como uma prática social que se desenvolve a partir da formação dessa força de trabalho na dimensão da totalidade, reconhecendo que no trabalho é possível constituição de saberes na direção da formação do cidadão. Conclusões, então, de Araújo e Frigoto, 2015. A articulação entre trabalho e ensino deve servir para formar homens omnilaterais, ou seja, promover e desenvolver amplas capacidades humanas, intelectuais e práticas. Assim, o trabalho coloca-se como princípio educativo, somente quando comprometido na perspectiva da revolução social. Compreendê-lo apenas na sua perspectiva pedagógica seria, portanto, um equívoco. Agora, leiamos aqui que esse pedagógico ele é político, né? Sobretudo nos autores da teoria crítica. Então, vale ressaltar essas contribuições de Araújo e Frigoto na dimensão desse pensar marxista de omnilateralidade, formação da totalidade do ser humano, em que o político é pedagógico, em que o trabalho tem um princípio educativo de formação do sujeito. O texto Politecnia e Formação Integrada, de Moura, Lima, Filho e Silva, traz então essa conceituação da politecnia, né, dos leitores de Marx, a partir da obra de Marx, e a concepção de formação integrada. Né. Dizem os autores, a formação é produto das relações sociais e de produção. E a escola, espaço institucionalizado, onde também existe parte dela, é fruto de tais relações. Óbvio que a educação, a formação, é uma prática social viva, como diria Selma Garrido Pimenta, né? Em aproximação a Moura, Lima Filho e Silva. Essa formação ela é resultado das demandas sociais, né? Então, é a sociedade quem dita o conteúdo da educação. E a escola materializa essas demandas através do currículo. Na perspectiva de Marx, a partir de Machado, 1989, Marx traria então essa educação politécnica a partir então da ideia do indivíduo integralmente desenvolvido. Traria também o ensino politécnico como o domínio técnico a nível intelectual, né? Então, o intelecto, a emoção, o fazer, então o ser, o saber e o fazer estão envolvidos, né, nessa formação. Sobretudo a dimensão estética, a dimensão corpórea, a dimensão humana, né, o estético, o ético, o político, né, o técnico estão envolvidos nessa educação de totalidade. É pela formação politécnica que se daria a formação intelectual, física e tecnológica, o que sugere que o conceito de politecnia pode abarcar a ideia de formação humana integral. Então, aí, os leitores de Marx pegam a sua obra e desenvolvem, então, o conceito de formação politécnica, trazendo a ideia de formação humana integral. Agora, uma questão que os autores trazem sobre a politecnia afirma que esse tipo de formação pode contemplar a profissionalização de adolescentes e jovens, caso do ensino médio integrado aos cursos técnicos de ensino médio, sem colidir com o princípio educativo do trabalho, né? Obviamente que as políticas públicas de corte neoliberal vão trazer apenas o aspecto técnico e não vão levar em consideração o trabalho como princípio educativo da formação desse ser humano em todas as áreas do campo, né, de sua vida. Então,
essa profissionalização ela não pode ser polarizada, ela precisa ser integrada à dimensão humana e político-social. O ensino médio integrado, segundo os autores, ele diz o seguinte: como o sistema capital e as relações burguesas continuam hegemônicos, se as hipóteses anteriores forem corretas, atualmente a discussão sobre politecnia e a escola unitária em Gramsci, em seus sentidos plenos e para todos, ocorre uma perspectiva de futuro. Né? Nesse caso, o ensino médio integrado pode ser a gênese dessa formação. Então, a dimensão, segundo os autores, que dentro do sistema capitalista não é possível essa constituição dessa omnilateralidade do ensino integrado. Ele seria, então, uma dimensão de futuro a partir dessa gênese que pode se dar, né, já nos dias de hoje, mas ela é uma dimensão futura, ela não pode ser vivenciada em sua completude no sistema capitalista. E aí eles trazem dois modelos dessa formação politécnica e integrada. O primeiro modelo do MEC, o Pronatec, criado pela lei número 12.513/2011, né? E aí que se associa aos sistemas S, né? E nós tivemos em 2012 um quantitativo de 24 bilhões voltados para o Pronatec, essa formação da juventude, mas uma dimensão mais de polaridade centrada no saber e no fazer, e não adequadamente articulada ao ser, a formação de totalidade. Em contraponto ao Pronatec, os autores trazem a dimensão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Né? Então, a proposta do movimento sem terra traria, então, na concepção dos autores, uma formação humana integral, o trabalho articulado à educação e o trabalho como princípio educativo, que se materializa na escola, e a escola como um espaço de constituição da luta social. Né? Isso é fundamental. Nessa dimensão, nós podemos ver, então, o contraponto dessas duas propostas, né? A proposta do Pronatec e a proposta do Movimento Sem Terra. Né? As categorias centrais, então, desses autores trazem, então, um bojo da teoria marxista, né? E a aproximação do trabalho com a educação. O próximo item, ponto 4, o estudo de saberes profissionais na perspectiva da etnografia. É um trabalho de Ramos, 2014, que assenta-se em duas concepções teóricas fundantes. Primeiro, o materialismo histórico dialético e segundo, a perspectiva da etnografia. No que diz respeito ao materialismo histórico dialético, algumas concepções, algumas categorias fundantes para você articular seu texto. A totalidade, a historicidade e a contradição, e depois a aproximação do trabalho e a educação em suas aproximações com a educação profissional. Então, a dimensão de totalidade é fundamental, porque o real não é possível ser captado, né? O real demanda essa totalidade, mas o que a gente pode perceber é que essa totalidade se manifesta na realidade, né? Então, a realidade como uma representação material do real, e que essa educação precisa se aproximar dessa dimensão de totalidade, dessa formação integral do ser. A historicidade do ser humano, ele não é feito pela história necessariamente ou somente, mas ele também faz a história, ele é um ser de transformação, ele é um ser histórico, que se constitui na história. É possível a transformação da realidade a partir do princípio da contradição, né? Sobretudo porque o pensamento marxiano é marcado por Hegel, e aí a ideia da contradição, a dimensão tese, antítese e síntese o tempo todo, né? Então, a realidade, ela reside no seu contrário, certo? E aí é possível a aproximação entre a categoria trabalho e educação para pensar a educação profissional, né? Nós traríamos, então, algumas conclusões na sequência depois sobre esses autores, né? Mas apenas retomando um pouco as conclusões de Moura, Lima e Filho e Silva.
A proposta em torno da formação humana integral e do ensino médio integrado enfrenta ainda a crítica do âmbito da academia, desde as correntes mais conservadoras, que defendem a educação de cunho academicista, inspirado no iluminismo, no humanismo liberal, até os progressistas, que o consideram como uma concessão aos interesses do capital. Então, segundo Moura Lima Filho e Silva, essa proposta teria até barreiras dentro da própria universidade, por conta dessa marcação iluminista e liberal, de não entender essa educação de totalidade, né? Então, retornando novamente ao texto de Ramos, a gente fez apenas essa digressão para fazer o fechamento, né, daquilo que Moura Lima Filho e Silva trouxeram. Né? A gente retoma agora ponto 4, o estudo de saberes profissionais na perspectiva da etnografia. Já dissemos da base do materialismo histórico dialético, agora vamos falar um pouco da perspectiva da etnografia, que se assenta na perspectiva da interação social, sem perder o vínculo destas com as relações sociais de poder de natureza estrutural. Né? Então, o ser humano se constitui na relação social sobre a dimensão do poder, né? A natureza estrutural do poder. Os saberes profissionais trabalham com as interações e elas são definidas como processo de significação mútua e de negociação de poder no nível microsocial. Né? Então, para a etnografia, a dimensão macrosocial ela se articula à dimensão microsocial, né? Fazendo aí um contraponto à perspectiva durkheimiana e meramente estrutural, né? Via a sociedade normatizando a vida do indivíduo, mas na perspectiva da etnografia, o indivíduo ressignifica a norma e cria caminho de subterfúgio dentro da própria norma, né? Então, aí a dimensão microsocial é que definiria, então, a questão macrosocial. Então, essa implicação aí da dimensão micro na dimensão macrosocial. A perspectiva de organização e atuação ético-política no campo das relações sociais e de produção. Então, o estudo desses saberes profissionais traria contribuição para pensar cada profissão e as suas dimensões no aspecto de profissionalidade, de profissionalismo, né? E também de profissionalização. A emergência surge em interações que ocorrem em sistemas abertos, pois em sistemas fechados não há interesse pelo novo, né? Sobretudo quando eles trazem a perspectiva teórica de Bourdieu, quando ele diz sobre a violência simbólica, dos mecanismos de coerção, né? Através dessa violência simbólica, e que são mecanismos coercitivos, né? Ele traz, melhor dizendo, a racionalidade compreensiva de Vygotsky, né? A perspectiva vygotskiana, e também traz a negociação de significados a partir da etnometodologia e do internacionalismo simbólico. As duas primeiras, ou melhor, a primeira e a terceira, elas teriam esse caráter mais aberto, e na perspectiva de Bourdieu, uma perspectiva crítico-reprodutivista, aponta-nos então um sistema fechado do capital sem perspectiva para mudanças. A etnografia profissional crítica focaliza a cultura profissional nessa perspectiva por entender que a estrutura social não é um construto independente das práticas sociais cotidianas. Ao mesmo tempo, não abandona as relações sociais de poder de natureza estrutural como referência. Então, é o que nós já falamos aqui em síntese. Essa cultura profissional, ela se constitui a partir das microsociologias individuais, mas ela não se desarticula da dimensão das relações sociais de poder no âmbito da sociedade capitalista burguesa. Né? Então, o poder e o ser do indivíduo em sua particularidade estão dialeticamente associados. Em síntese, a sociedade produz os sujeitos e estes produzem a sociedade, não só quando se organizam em luta contra interesses antagônicos, mas quando produzem a si mesmos na sua experiência social cotidiana. Exatamente o que dissemos. Né? A realização da etnografia profissional implica construir uma interação específica, a do etnógrafo com o grupo estudado, mediada ela própria por relações
de poder. Então, o pesquisador que fará esse estudo se envolve com esse sujeito na sua individualidade, no seu cotidiano, à sombra das relações de poder. Conclusão de Ramos, então, sobre o estudo dos saberes profissionais na dimensão da etnografia à sombra, né, do materialismo histórico dialético, concluímos, então, que nossos estudos sobre os saberes profissionais, além de nos permitir compreender sua natureza fenomênica e captar mediações no âmbito da relação entre trabalho e educação, podem nos ajudar a ver em que medida, ao se constituírem como grupos profissionais, eles potencializam sua organização como sujeito de classe. Então, o estudo microsocial dessas profissões, desses sujeitos, podem potencializar a organização do sujeito de classe, né? A organização da própria classe. Fundamental essa contribuição para a escrita de vocês. Ponto 5, conhecimento, trabalho e obra. Uma proposta metodológica para a educação profissional, texto de Barato, 2008. Né? Ele pensa, então, o campo da pedagogia e a possibilidade de constituição do saber do trabalho, buscando superações entre a dicotomia teoria e prática, uma dicotomia não resolvida na história da ciência, a partir, então, do conceito e do sentido da obra que ele vai dar no seu trabalho. Ele diz que essa matriz interpretativa do conhecimento que nós temos até hoje insiste na dicotomia teoria-prática. Né? A ciência moderna institui essa dicotomia, né? Em que a prática está desassociada da teoria. Isso vem da filosofia grega, em que diz, né, Adolfo Sanches Vasquez, que essa dicotomia retrocede aos gregos, porque na Grécia Antiga, aqueles que pensam, eles são mais importantes e ganharam um status social a mais do que aqueles que fazem, no caso dos escravos, né? A sociedade era escravocrata. Então, a dimensão do saber, do pensar, do ócio, né, criativo, ele se sobrepôs à dimensão do fazer, da prática dos escravos. Então, isso retrocede até os nossos dias. Então, aqueles que pensam, eles, inclusive, ganham mais do que aqueles que fazem, né, com as suas próprias mãos. Essa sociedade capitalista se apropriou disso e constituiu, então, a questão das classes. Né? Nesse aspecto, é preciso levar em consideração o sentido que a obra tem na organização da atividade. Né? Porque o sujeito no sistema capitalista, ele está desarticulado de sua obra. Né? Então, aquilo que ele produz está alienado dele mesmo. Então, retomar essa organização da atividade a partir da obra, na constituição de atos de intenção, nos modos pelos quais o trabalhador valora o que faz, na estruturação do saber que resulta em produção, possibilita a formação de identidades, né? E aí a reprodução da força de trabalho, certo? E a partir, então, dessa concepção de pedagogia inspirada pelo saber do trabalho, é possível pensar uma metodologia de educação profissional na perspectiva de Barato. Né? Então, obviamente, aqui a pedagogia do trabalho também é base, né? Uma pedagogia crítica a partir, então, do trabalho como princípio educativo. Veja que os autores vão se aproximando, né, dessa concepção do trabalho como princípio educativo, que nós vamos encontrar bem forte em Gramsci. Vejamos esse esquema de Barato, em que o corpo é um instrumento mecânico apenas para alguns, né, e a mente seria o piloto alojado em um centro de controle. Essa concepção de saber, ela está no bojo da dicotomia, né? Em que o saber como seria a execução e o saber que a explicação. Mas, obviamente que o saber a partir da explicação e o saber a partir da execução são dimensões do próprio saber. Então, é necessária essa aproximação entre corpo e mente numa educação profissional integrada, uma educação brasileira integrada. A obra e a teoria da atividade, segundo esse autor, é importante esse conceito. A obra, assim, não é apenas um produto que resulta de processo de produção. Ela é um alvo que mobiliza o sujeito em busca da satisfação de certa necessidade.
tal mobilização passa por saberes socialmente construídos, uso de ferramentas de divisão de trabalho, passa pela efetivação de intenções, julgamentos e valores. Então, é preciso retomar o sentido de obra proposto pela teoria da atividade desse autor, que se ancora, né, obviamente, em Leontiev, na teoria da atividade, e retoma, então, a intencionalidade do trabalho, né, não meramente um trabalho reprodutor, alienante, mas um trabalho que se articula a intencionalidade do trabalhador, os valores, né, os julgamentos, e que faz esse sujeito ativo no processo do trabalho. E por isso a gente traz algumas conclusões de Barato, no aspecto de que, na constituição dessa educação profissional, os docentes que não têm formação pedagógica, eles precisam se constituir como sujeitos que pensam a prática pedagógica de forma integral, né? Então, não é possível pensar a dimensão da educação profissional desarticulada desse conceito de obra, desse aspecto de dar sentido ao que o sujeito faz, né? Na constituição dessa profissão, desse sujeito jovem, e aí a necessidade da formação pedagógica desse professor. Barato aponta, na sua pesquisa, ele aponta que quase todos os docentes, ou boa parte dos docentes, não tinham formação pedagógica. Isso é uma questão, né, da nossa educação brasileira. A formação, as licenciaturas, elas trazem essa dicotomia, sobretudo as de ciências, chamadas de ciências duras. Não há formação pedagógica adequada, né, para esse professor, que será o professor da educação profissional. O ponto 6, as mutações no mundo do trabalho na era da mundialização do capital, texto de Antunes e Alves, 2004. Nós iniciamos essa reflexão, a atitude de síntese dos autores, pensando de que maneira percebemos o Fordismo e o Taylorismo na educação, né? Óbvio, essa linha de montagem fordista e essa necessidade de fazer o máximo com o mínimo, né, em pouco tempo, de forma taylorista, né? Então, a questão do tempo na linha de montagem foi colocada por Taylor, né? Isso faz-nos pensar a formação desse aluno em série, a organização da escola ainda como fábrica, né? A Cássia Quenzer tem um livro chamado A Pedagogia da Fábrica, em que nós pensamos a sala de aula como um processo em série de constituição apenas de saberes técnicos desse sujeito, e essa formação completamente desarticulada e fragmentada, né? Sobretudo, isso vai se espraiar no currículo, né? Nas diretrizes curriculares, todas elas desarticuladas e formadas numa dimensão de linearidade, sem pensar a totalidade, né? Fragmentação pura. Isso, com a desestruturação crescente do welfare state, ou estado de bem-estar social, né, nos países do norte, né, isso aconteceu, nós sabemos, na história dos anos 40 aos anos 70, mais ou menos, na Europa. Com a ampliação do desemprego estrutural, os capitais transnacionais implementam alternativas de trabalho crescentemente desregulamentadas, né, que no Fordismo era altamente fragmentado e, ao mesmo tempo, também regulamentado pela questão da legislação. Após a desestruturação do welfare state, estado de bem-estar social, há uma proposta agora de tornar o trabalho informal, né? E, como consequência, a terceirização do trabalhador. O mundo do trabalho atual tem recusado os trabalhadores herdeiros da cultura fordista, da cultura específica, né? Da profissão de especialidade, da profissão normatizada pela legislação, fortemente especializados, que são substituídos agora pelo trabalhador polivalente e multifuncional, agora da era toyotista, né? Esse é o trabalhador multitarefa. E aí nós temos um quadro de comparação entre o Fordismo a partir do paradigma industrial e o toyotismo a partir do paradigma pós-industrial. Então, lembrando que o Taylorismo e o Fordismo estão dentro dessa mesma perspectiva, né? Porque o Taylor apropria-se
dos conceitos de Ford, da linha de montagem, e insere a dimensão do tempo. Tá? Então, o paradigma, na verdade, é fordista-taylorista. E, na sequência, nos anos 90, nós vamos ter o modelo agora japonês toyotista, pós-industrial, que é o modelo multitarefa, né? Não um modelo de especialidade fordista-taylorista. Algumas conclusões de Antunes e Alves, certo? 2004, é importante isso, ressaltar, salientar que a vida cotidiana não se mostra meramente como um espaço de excelência da vida alienada, mas, ao contrário, como um espaço de disputa entre a alienação e a desalienação. Como observamos, no tocante à subsunção do trabalho ao capital, nas relações trabalho-capital, além e apesar de o trabalho subordinar-se ao capital, ele é um elemento vivo, né? Em permanente medição de forças, gerando conflitos e oposições ao outro polo formador da unidade, que é a relação entre o processo social capitalista. Então, na perspectiva de Antunes e Alves, não é de tudo o final, não há um fatalismo na história dessa vida alienada do sujeito. Obviamente, eles reconhecem esse campo de disputa do capital e do trabalho, mas há a possibilidade de emancipação, talvez, né? Ele não diz essa palavra, mas é uma leitura minha. Nessa contradição é possível algum escape, algum subterfúgio. Né? Ponto 7, texto agora, produção do conhecimento no campo da educação profissional, de Grabowski e Quenzer, 2016. Eles trazem, né? Ao iniciar esse texto, uma primeira reflexão se faz necessária. Existe um campo epistemológico próprio da educação profissional, né? E aí eles discutem que, na verdade, esse campo epistemológico da educação profissional vem do campo da ciência da educação, tá? Compreendendo a ciência da educação como ciência da mesma forma que as outras ciências, né? Reconhecendo a particularidade da educação dentro do campo das ciências humanas, das ciências sociais. Para dar clareza à análise, necessário se faz elucidar que a autora trabalha com o apoio do método da economia política, com as categorias em duas dimensões. A categoria de método, então a dimensão do fazer, né, e as categorias de conteúdo, a dimensão do saber. Tá? As categorias de método são as que definem as formas de relacionamento entre o pesquisador e o sujeito, né, e a dimensão do objeto da investigação. Na dialética marxista, essas categorias são, e aí essas categorias são fundantes, são fundamentais para a sua discussão teórica na prova escrita. A praxis, a dimensão teoria prática articulada, levando em consideração a unidade, né, entre as duas, e a singularidade também. A teoria não é a prática, e a prática não é a teoria, mas existe uma unidade entre ambas, né, na perspectiva de Vasquez, Condor e outros autores que discutem a praxis, né? Paulo Freire, sobretudo, pensando numa praxis social humana, que desemboca na praxis pedagógica. A totalidade, né? A dimensão do real da totalidade, e nós, enquanto partes desse real manifesto na realidade, que a realidade é uma parcela do real, que a gente pode captar, essa educação precisa se aproximar cada vez mais da totalidade desse ser, né? Abandonando essa linearidade fragmentada, tentando aproximar-se da dimensão da totalidade. E o princípio da contradição, né? Nós falamos a dialética hegeliana e a ideia da mediação. A mediação social, o sujeito aprende, se relaciona e vive com o mundo através da mediação cultural social. Em resumo, essas novas formas de disciplinamento, né, do toyotismo buscam a submissão por parte da classe trabalhadora aos processos flexíveis caracterizados pela intensificação e pela precarização, a configurar o consumo cada vez mais predatório e desumano da força de trabalho. Então, nessa dimensão, em síntese, né, aquele trabalhador fordista, taylorista, da especialidade, né, da dimensão das normas sociais que garantiam seus direitos, no toyotismo há um processo de intensificação e de precarização desse trabalho à luz desse processo predatório e desumano do capital. Né? E aí nós temos um quadro que faz aproximações dessa acumulação rígida
fordista taylorista e a acumulação flexível do toyotismo. Né? No fordismo taylorismo, nós teremos então essa abertura mais, ou melhor, esse fechamento, né, na verdade, em uma especialidade e dentro de uma linha de montagem. Agora, na acumulação flexível toyotista, todos têm que fazer de tudo, né? O processo de polivalência aí desse trabalhador, que até mesmo nos processos mais abertos de trabalho, que lhe parecem, por exemplo, né, o sistema de trabalho home office parece mais flexível, na verdade, pode ser que o escravize mais, né? Porque ele tem que dar conta do seu trabalho e tem que produzir a qualquer hora, né? Ele faz a sua hora, mas ele precisa dar conta daquele trabalho. Então, talvez essa flexibilidade traga consigo uma rigidez maior, né, no toyotismo do que a rigidez fordista taylorista, daquele trabalhador que tinha que ir ao seu local de trabalho, marcar o ponto e assim por diante. Conclusões gerais de Grabowski e Quenzer, 2016. Em síntese, se a flexibilização e a integração são categorias de conteúdo essenciais para assegurar ganhos ao capital, para os trabalhadores ela assume o significado de consumo predatório da força de trabalho. Então, a flexibilidade parece que traz mais significado de consumo predatório da força de trabalho do que no próprio sistema taylorista fordista, segundo as autoras. Chegamos agora às considerações finais. Aqui nós construímos para vocês um quadro em que a gente apresenta todos os textos a partir de um quadro constituído pelo autor, a fundamentação teórica, as categorias de análise e a tese de cada autor. Eu acho que esse quadro é fundamental para a prova de vocês. Sugiro bastante atenção a ele, né? O texto de Araújo e Frigoto, 2015, trazem como fundamentação teórica a pedagogia do trabalho, né, de Pistrac, certo? Trabalho como princípio educativo, que nós vamos encontrar em Gramsci também, né? Como categorias, eles trazem as práticas pedagógicas, que é uma prática pedagógica, né? E aqui eu leio prática pedagógica como uma prática que tem intencionalidade, né? Segundo o Libânio. Pedagógico é aquilo que tem intencionalidade, que é aquilo que é educativo não necessariamente é pedagógico, né? Mas tudo que é pedagógico necessariamente é educativo. E a transição do educativo para o pedagógico está na intencionalidade do professor. E esse ensino integrado, que traz dimensões, né, dessa formação omnilateral marxiana. A tese de Araújo e Frigoto é: a articulação entre o trabalho e o ensino deve servir para formar homens omnilaterais. Né? Trabalho, ensino, trabalho, educação deve formar homens omnilaterais. Moura, Lima Filho e Silva trazem na fundamentação teórica a teoria crítica de forma geral, citam vários autores, né? Gramsci, Marx e tantos autores da teoria crítica. Suas categorias centrais são politecnia e formação integrada, né? E a sua tese, né, a tese desses autores é que a necessidade da formação integrada em detrimento da formação para os interesses do mercado. Né? Então, há uma necessidade dessa formação integrada em detrimento da formação dos interesses para o mercado, certo? Veja a aproximação Araújo Frigoto, Moura Lima Filho e Silva, porque todos os autores da seleção são autores da teoria crítica, tá? Por isso essa aproximação. Em Ramo 2014, nós vamos encontrar como fundamentação teórica o materialismo histórico dialético, tá certo? E a fenomenologia social. Lembramos aqui que o materialismo histórico dialético, a partir de Marx, né? A dimensão da história da dialética no processo que trabalha na contradição do capital, né? E dessa história tensionada, e a fenomenologia social a partir da compreensão desse sujeito que redesenha, né, a norma social a partir de sua própria existência. Tá? Porque a fenomenologia defende apenas a dimensão do fenômeno da consciência individual. Tá certo? A fenomenologia social traz ampliações, né, do pensar da fenomenologia de Husserl, tá? No livro A Fenomenologia do Espírito. E aí, Alfred Schutz traz essa dimensão da fenomenologia social.
que discute que o sujeito na sua microsociabilidade transforma a macrosociabilidade. Então, a relação macro é constituída pela relação micro da dimensão do sujeito. Né? O sujeito redesenha a norma social, em outras palavras. As categorias são saberes profissionais e a etnografia. A tese desse autor é que o estudo dos saberes profissionais na perspectiva da etnografia contribuem para a constituição de grupos profissionais que potencializam sua organização como sujeitos de classe. Né? Barato, 2008, tem como fundamentação teórica a teoria da atividade, né, que começa a ser desenvolvida em suas questões mais basilares, né? Podemos encontrar em Vygotsky, em Luria e Leontiev, mas mais especificamente em Leontiev. Tá? Categorias desse autor: Barato, conhecimento, trabalho e obra. De maneira que a constituição do conhecimento se dá no trabalho como princípio educativo, restaurando o sentido da obra, do sujeito, né, da participação desse sujeito na construção da obra e na construção de si mesmo. A tese desse autor é que as demandas presentes na relação sujeito-objeto, na atividade, vão construindo socialmente os saberes necessários para a concretização da obra. Então, a relação sujeito-objeto e obra. Certo? Antunes e Alves, 2004, Fundamentação Teórica de maneira genérica no marxismo, as categorias trabalho e capital, e a tese é que se a classe trabalhadora não é idêntica àquela existente em meados do século passado, né, ela também não está em vias de desaparição, nem ontologicamente perdeu seu sentido estruturante, sobretudo nesse módulo de produção flexível toyotista. A classe trabalhadora está aí, né, não nas configurações do século XIX, no momento mais alto da Revolução Industrial, mas ela está aí de forma redesenhada e ontologicamente se constituindo. Grabowski e Quenzer, para a gente finalizar 2016, tem como fundamentação teórica a dialética marxista, né? E as categorias são praxis, totalidade, contradição e mediação. E, a partir da sua fundamentação, ela discute, então, como categorias a produção do conhecimento, a educação profissional e o toyotismo, né? Um modelo flexível de produção. Tem como tese se a flexibilização e a integração são categorias de conteúdo essenciais para assegurar o ganho do capital. Para os trabalhadores, elas assumem o significado de consumo predatório da força de trabalho. Então, a flexibilização, na verdade, ela traz um outro modo de predação do capital, certo? Então, de maneira geral, todos os autores são autores de base marxista, em sua fundamentação teórica, trabalham a categoria educação, trabalho, toyotismo, fordismo, e apresentam a possibilidade de ressignificação desse trabalho no âmbito de uma perspectiva de totalidade, aproximando a educação profissional dessa formação integral, certo? Então, de maneira sintética, é isso. Bons estudos.